Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa revista do Programa de Educação Cristã Continuada, neste trimestre com o tema Servos de Deus e da Igreja, na primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo, carta a Tito, carta a Filemon. Nossa lição de número 12 está em Tito, capítulos 2 e 3, o impacto da ética cristã na vida em sociedade. O nosso textuário está em Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. A verdade prática nos ensina que a ética cristã é um testemunho visível de que fomos transformados pela graça de Deus e deve alcançar todas as áreas da nossa vida. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar a sua curtida aqui neste vídeo, compartilhando essa ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. A introdução do comentário nos fala que, embora a carta a Tito seja parecida com a primeira carta a Timóteo, ela tem pontos peculiares. Se distingue por valorizar o impacto público da fé cristã e por ampliar a dimensão social da fé. A ética cristã aparece aqui como um testemunho necessário em meio a uma cultura descrente e decadente como a de Creta, que era o local onde Tito, discípulo de Paulo, estava pastoreando a igreja. Paulo apresenta conselhos específicos para diversos grupos de pessoas e situações sociais, e destaca que a graça de Deus não apenas salva, mas transforma, educa, envia o salvo a praticar boas obras em todos os lugares. Aqui vemos um forte apelo à ética cristã como expressão da nova vida em Cristo, que deve alcançar todas as áreas da vida. Primeiro tópico: ética cristã na relação social. A sã doutrina deve ser aplicada à vida diária da igreja. Paulo orienta Tito a transmitir ensinos específicos a diferentes grupos, mostrando que o Evangelho molda nosso comportamento em todas as idades e posições sociais. Primeiro item: homens e mulheres idosas. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Os homens idosos, na escrita do apóstolo Paulo, devem ser temperantes, ou seja, moderados, equilibrados no agir e no falar. Devem ser respeitáveis, ou seja, dignos de honra. E devem ser sensatos, ou seja, prudentes. Além disso, precisam demonstrar saúde espiritual, sendo sadios na fé, no amor e na constância, ou seja, firmes na doutrina, afetuosos nas relações e perseverantes na caminhada cristã. Essas qualidades somadas revelam maturidade espiritual e emocional, atributos indispensáveis em uma igreja saudável. Paulo ressalta que o testemunho dos mais velhos tem grande peso para a edificação da comunidade. As mulheres idosas também são chamadas a ser exemplo. Devem ter uma conduta séria, viver com reverência, ser não caluniadoras, evitando fofocas que dividem a igreja. Não dadas a muito vinho, o que aponta para equilíbrio emocional e autocontrole. Devem ser, olha só essa expressão que o apóstolo usa, mestras do bem, ou seja, mulheres que influenciam com sabedoria e piedade. Cabe a elas ensinar pelo exemplo e pela palavra, ensinar as mulheres mais jovens a serem prudentes, boas donas de casa, dedicadas à família e submissas ao marido, não por opressão, mas como reflexo da ordem divina. O bom testemunho das idosas ajuda a preservar a credibilidade do Evangelho. Segundo item: juventude e exemplo de Tito.
Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência. Aos jovens, Tito deveria ensinar prudência e domínio próprio. O termo criteriosos, usado aqui, envolve escolhas responsáveis e maturidade espiritual, mesmo em meio às pressões e tentações da juventude. Em contraste com a cultura impulsiva de Creta, o jovem cristão deve ser equilibrado e íntegro. A ética cristã exige que mesmo os mais novos sejam exemplo de sobriedade, buscando em Cristo a firmeza para resistir às paixões da mocidade. Tito, como líder jovem, deveria ser padrão de boas obras, modelo visível de conduta cristã. A vida do pregador é a primeira mensagem que o povo lê. Sua ética deveria se expressar em pureza doutrinária, dignidade, numa linguagem sadia e irrepreensível. Isso protegeria a mensagem cristã de críticas externas. Em um contexto de oposição, Tito precisava refutar com a vida aquilo que não poderia responder apenas com palavras. Terceiro item: servos e empregados. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. A ética cristã também se aplica aos servos, que na cultura atual podem ser comparados aos trabalhadores e subordinados em geral. Abrindo aqui um parênteses, é bom lembrar que o termo servos, usado aqui pelo apóstolo Paulo, também indicava os escravos, pessoas que muitas vezes tinham sido vendidas por dívidas, tinham sido tomadas na guerra e estavam ali contra a sua vontade, obrigados a se dedicar às tarefas que os seus patrões, que os seus senhores davam. Então, quando olhamos a questão da escravidão, vemos o apóstolo Paulo nos trazendo uma palavra que é por demais impactante. Uma coisa é dizermos para um empregado, um funcionário, um autônomo, um CLT, por assim dizer, que ele deve ser um bom empregado e trabalhar direitinho. Outra coisa é dizer isso para um escravo, mas é esta palavra que Paulo traz a todos. O apóstolo ordena que eles sejam obedientes em tudo, ou seja, comprometidos com seus deveres, que não sejam respondões, ou seja, que mantenham uma postura respeitosa, que não furtem, demonstrando honestidade. Mesmo em condições injustas, o servo cristão é chamado a glorificar a Deus com fidelidade no trabalho. O objetivo dessa conduta é ornar a doutrina de Deus, enfeitar, abrilhantar, isto é, embelezar o Evangelho com atitudes exemplares. Em Tito, mais do que em 1 Timóteo, Paulo enfatiza que o testemunho ético é uma ferramenta evangelística. A conduta cristã no ambiente de trabalho, com fidelidade, respeito e honestidade, mostra ao mundo o caráter transformador da graça. Os servos que vivem assim são verdadeiros adornos vivos da fé cristã. Vamos então ao segundo tópico: a graça de Deus se manifesta. Após orientar sobre a conduta cristã, Paulo mostra o fundamento dessa vida ética. Afinal, por que o cristão deve ser diferente? Por que o cristão deve ser tudo isso que Paulo está mostrando? E a resposta é a graça salvadora de Deus. A graça não apenas salva, mas também educa e transforma o caráter. Em Tito, essa doutrina é apresentada com uma clareza e densidade que complementam, com um destaque exclusivo, a ênfase pastoral de 1 Timóteo. Primeiro item: salvadora a todos os homens, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A expressão graça de Deus revela o favor imerecido que alcança os pecadores por meio de Jesus Cristo. Essa graça se manifestou, tornou-se visível e acessível com a vinda de Cristo. Então aquela graça que até então estava restrita ao povo de Israel, ao povo judeu e a alguns poucos estrangeiros, agora ela é aberta a todos os homens. Ao dizer que é salvador a todos os homens, Paulo enfatiza que o Evangelho não faz acepção de pessoas.
A salvação está disponível a judeus e gentios, ricos e pobres, homens e mulheres. Infelizmente, alguns entendem este termo acepção de pessoas como querendo dizer que todos já estão salvos, todos já estão aceitos por Deus. Veja bem, acepção de pessoas é no sentido de discriminação espiritual, no sentido de achar que determinada categoria de pessoas tem mais salvação do que outras. E isso não é verdade. Todos estão igualmente perdidos. Por isso, todos podem ser igualmente salvos, dependendo da sua escolha. A inclusão da graça é um dos traços distintivos da carta a Tito. Mesmo em um ambiente duro como era a sociedade de Creta, a salvação de Deus se oferece a todos. Essa graça não é uma teoria religiosa. Ela foi revelada na história e continua ativa. A salvação pela graça é o ponto de partida da vida cristã, mas não o ponto final. Ela inaugura um novo estilo de vida. Paulo está deixando claro que qualquer prática ética cristã só tem sentido se for fruto da graça. Não somos éticos para ser salvos. Somos salvos para vivermos eticamente. Esse é o grande diferencial do cristianismo em relação às demais religiões. Segundo item, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O cristão ele vive entre dois eventos, a primeira vinda de Cristo, a graça manifesta, e a segunda vinda de Cristo, a glória futura. A bendita esperança é a certeza da volta gloriosa de Jesus. Ele é chamado aqui de nosso grande Deus e Salvador, uma das declarações mais claras da divindade de Cristo no Novo Testamento. Essa esperança não é um escapismo, não é uma espécie de fuga da realidade, mas é uma motivação para termos uma vida santa enquanto esperamos. É uma maneira de dizer ao mundo, essa forma ética que os cristãos vivem, é assim que será a regra no reino de Deus. Aquilo que hoje é a exceção no mundo será a regra. Enquanto o mundo vive em incerteza e medo, o cristão vive olhando para o alto. A ética cristã é vivida na perspectiva da eternidade. Nós olhamos para o mundo hoje, mas olhamos para a eternidade amanhã. O crente não busca apenas agradar a Deus agora, nesse momento, mas se prepara com zelo para o encontro com o seu Senhor. Essa dimensão escatológica reforça a responsabilidade do cristão em não viver relaxadamente, de forma preguiçosa espiritualmente, mas como alguém que sabe que sua vida será prestada diante do trono de Cristo. Terceiro item, através do povo de boas obras, escreve o apóstolo, o qual a si mesmo se deu por nós, referindo-se a Jesus, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dele, zeloso de boas obras. Jesus se deu por nós. Aqui está a base do Evangelho, o sacrifício substitutivo. Ele nos remiu de toda iniquidade, isto é, libertou-nos do poder do pecado. Mais do que tirar a culpa, ele também nos purifica, formando um povo santo, exclusivo, separado para Deus. A salvação ela não termina no perdão, ali é só o começo, ela prossegue na transformação. Esse povo é zeloso de boas obras, ou seja, um povo entusiasmado em viver de modo que honre a Deus. A carta a Tito repete várias vezes essa ênfase, esse destaque nas boas obras. O zelo pelas boas obras não contradiz a graça, não significa que somos salvos pelas obras. Ele é uma consequência natural da graça. O crente movido pela graça é movido por gratidão, por desejo de agradar aquele que o resgatou. Terceiro tópico, a ética cristã e as autoridades. A conduta ética do cristão não se limita ao convívio da igreja, mas se estende à vida pública. Paulo orienta Tito sobre como os crentes devem se portar perante autoridades e a sociedade. O respeito ao governo é uma forma de testemunho do Evangelho, especialmente em contextos hostis ou pagãos. Primeiro item, respeito às autoridades. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes, estejam prontos para a boa obra.
Paulo ordena que Tito lembre, ou seja, continue ensinando, que os crentes devem sujeitar-se aos governos. Isso inclui obediência às leis e cooperação com a ordem civil, com o governo civil. Lembre-se que naquele momento não existia o que hoje nós chamamos de democracia. Não havia a casa do povo, não havia plebiscito popular. Era o Império Romano. A autoridade do imperador era incontestável, era quase que divina. E abaixo dele vinha toda uma hierarquia de autoridades nomeadas por ele. Muitas vezes essas autoridades perseguiam os cristãos. Mas o que Paulo fala aos discípulos de Cristo? Colaborem com as autoridades. Mostrem para eles que não somos aquilo que eles pensam. O verbo usado indica disposição interior, não apenas cumprimento externo, ou seja, não é algo da boca para fora. Em Tito, esse ensino aparece com ênfase particular, diferentemente de 1 Timóteo, onde, quando se toca na questão das autoridades, Paulo menciona apenas a intercessão, a oração pelos reis. Aqui a ideia vai mais além de orar pelas autoridades. É prática, é respeito, é prontidão, é utilidade no contexto social. O texto ainda chama os cristãos a estarem prontos para toda boa obra, o que inclui ações sociais, voluntariado, cooperação com o bem público. Mesmo quando o Estado não é cristão, o cristão deve ser um bom cidadão, mostrando que a fé gera frutos sociais. Em tempos de polarização, olha aí essa palavra que virou tão presente, ou seja, divisão do povo por diferenças políticas, econômicas, sociais, essa orientação bíblica é urgente. Segundo item, cortesia para com todos. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. A ética cristã também se expressa no trato com as pessoas. Paulo adverte, nada difamem, ou seja, evitem calúnia e maledicência, não sejam contenciosos, ou seja, que não vivam em discussões e brigas. Pelo contrário, sejam cordatos. O que é isso? Cordatos lembra cordeiro, a uma pessoa mansa, amável, que demonstre toda a cortesia. A ideia é tratar todos com dignidade, inclusive as autoridades e quem pensa diferente. Essa instrução amplia a aplicação da ética cristã. Não é apenas o que fazemos, mas como tratamos os outros. A gentileza é uma virtude do espírito. Em uma sociedade dura como a sociedade cretense, a sociedade de Creta, que é onde Tito exercia suas atribuições, Paulo chama os crentes a um padrão mais elevado. Ser educado, pacífico e gentil é parte da missão cristã. Um povo transformado pela graça não vive de forma agressiva, mas irradia mansidão e respeito. Terceiro item, prontos para boas obras. Fiel é esta palavra. Quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo reforça que o ensino sobre graça, salvação e ética deve produzir boas obras. Ele deseja que Tito ensine isso com convicção, pois os crentes devem ser solícitos, ou seja, proativos e zelosos em fazer o bem. A ética não é acessório na fé cristã, é seu fruto visível. Aqui, novamente, Tito se distingue de 1 Timóteo, com maior insistência no comportamento social e como extensão da doutrina. Ao final do capítulo, Paulo adverte contra discussões tolas e divisões. Quem se apega a contendas e heresias deve ser advertido e, caso insista, ser evitado. O ensino apostólico é claro. A doutrina leva à prática. A prática deve ser coerente com a verdade. O verdadeiro salvo não apenas conhece a palavra, ele a encarna com atitudes que edificam, unem e glorificam a Deus. Concluímos com nossa aplicação pessoal. A ética cristã é o maior sermão que pregamos. Sejamos reconhecidos pelas boas obras e pela mansidão no trato com todos. Aqui está o resumo da nossa 12ª lição deste trimestre na revista do Programa de Educação Cristã Continuada.
Na sua igreja local, na sua escola dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.